O mundo moderno corre como um relógio. Quem de nós nunca ouviu a frase tempo é dinheiro ou já disse eu não tenho tempo, eu queria fazer mas não tenho tempo? Isso é algo que está afetando todo o mundo de hoje. As pessoas vivem a correria e nunca têm tempo. Mas quando a correria começa a afetar o seu apostolado, o que acontece? É sobre isso que vamos falar hoje. Meu nome é Vitor Fernandes e bem-vindo ao Catolicando. Então, antes de começarmos, temos que fazer uma definição. Uma coisa é ser ativo e outra coisa é ativismo como tentação, como o demônio do apostolado. Uma pessoa ativa é uma pessoa que trabalha, seja em um ou mais ministérios. Então, desde o início, entenda que esse vídeo não é para falar que nós devemos só rezar e não devemos trabalhar. Existe sim um equilíbrio entre vida de oração e vida ativa. Mas então, o que é ativismo? Podemos então definir ativismo como um comportamento que se dedica às obras até o ponto de desprezar ou menosprezar a vida interior. Ou seja, para a pessoa, fazer obras é mais importante do que estar em oração. Ela se deixa levar pela gratificação de fazer uma obra. E isso traz consequências muito negativas para o nosso apostolado. Porque a base do nosso apostolado, a alma do nosso apostolado é Jesus. É pela sua força e pela sua graça que nós podemos converter as almas e cumprir a nossa missão como devemos. E Jesus disse, pedi e recebereis. Mas se você não pede, como você quer receber? Se formos para o lado da teologia, vamos ver que a graça é dividida de duas formas, chamadas graças atuais e graça santificante. A graça santificante seria aquela que conseguimos quando estamos em estado de graça. Ela é também chamada de graça habitual, porque está conosco, ela está habitualmente conosco. É esse organismo interior dentro de nós que nos faz ser santos. É o lugar onde Deus habita. E o que são as graças atuais? As graças atuais são o pão nosso de cada dia. Ou seja, como o próprio nome diz, elas são atuais, são para o momento. É uma graça que Deus nos dá quando nós pedimos. E como a própria oração do Pai Nosso nos diz, é o pão de cada dia. Então todos os dias nós temos que pedir. Todos os dias nós temos que pedir graças novas. E é aqui que está o problema, porque a pessoa que é ativista, ela não tem uma vida de oração boa. A vida de oração dela ou é insuficiente ou ela é deficiente. Você vê que a pessoa não tem momentos para retiro no sentido da palavra, que seria retirar-se do mundo para estar sozinho com Deus. E ela também não faz grandes momentos de silêncio, é uma vida que está sempre no barulho, é uma pessoa que não consegue fazer silêncio, geralmente. Também é uma pessoa que do lado da fé, ela não estuda, ela só lê. Ou seja, ela não tem um estudo contínuo sobre a sua fé, ela só lê umas coisas aqui e ali. E a vida do ativista é tão corrida que ele sequer tem tempo para descansar. Então é um fenômeno que acontece muito nas paróquias e nas comunidades. A pessoa trabalha tanto na missão, mas tanto que chega uma hora que ela não aguenta mais e ela acaba saindo. Então dá para ver que isso é um perigo para o apostolado. Mas em contrapartida, quando ela não consegue tempo para rezar e tem essa vida de oração débil, ela está sobrecarregada de missões. Então você vê a pessoa está servindo na intercessão, está servindo no teatro, está servindo na acolhida, está servindo na cozinha, no ministério dos acólitos, no ministério da liturgia da palavra, está fazendo tudo ao mesmo tempo. E ela se ocupa tanto fazendo essas atividades que não consegue rezar. Então ela acaba falando, eu queria rezar, mas não tenho tempo. Então essa pessoa entra num ciclo vicioso. E ela tem uma sobrecarga de atividades que faz ela ter dificuldade de ter uma vida de oração. Então, a pessoa não consegue renovar as suas forças. E ela acaba compensando isso com o seu ativismo. Ela acha que porque ela não reza, não tem problema, porque ela está trabalhando. Ela até fala para os outros, não, reza por mim que eu estou trabalhando. E se você for estudar os pecados capitais, você vai ver que isso está muito relacionado à preguiça. Por quê? Diferente do que as pessoas pensam, preguiça não é só não trabalhar. Não é só você não querer ir para o seu trabalho, não é só você não querer fazer as coisas. Existe uma preguiça que na verdade é muito ativa. Ela até se esconde debaixo de um dever cumprido. Que aqui é o caso de Marta e Maria. O que acontece na história? Jesus na história visitou Marta e Maria. Só que enquanto Marta estava trabalhando arrumando a casa, como anfitriã, Maria estava aos pés de Jesus ouvindo. E Marta ficou incomodada com aquilo, até falou para Jesus, mas você não vai falar para minha irmã me ajudar não? Porque eu estou aqui trabalhando, sendo uma boa anfitriã, ela está aí só ouvindo? E Jesus, na verdade, repreendeu Marta que estava trabalhando. E Jesus disse, Marta, Marta, tu te inquietas com tantas coisas, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Então aqui você consegue perceber que estar em oração, estar com Jesus, estar na vida íntima é mais importante do que estar na vida ativa. É certo que a vida ativa é necessária, mas você consegue perceber que, na verdade, a mais importante é a vida interior. Se você for olhar, por exemplo, de Marta, ela estava trabalhando muito, mas ela estava olhando para o lugar errado. Então muitas pessoas se escondem atrás de atividades,
tem trocentas missões, tem trocentas coisas para fazer e ainda fala depois, nossa, está tão corrido que eu não tenho tempo para rezar. Significa que a pessoa, na verdade, ela não quer, porque se ela quisesse, ela fazia. Ela se esconde atrás das missões para falar, não tenho tempo. Mas você percebe, por exemplo, nas férias, quando a pessoa não tem tantas missões, acontece uma coisa estranha. Ela tem tempo, mas não reza. Então você percebe que, na verdade, é a pessoa que não quer rezar. Ela só achou uma desculpa. Outra forma da preguiça agir, por exemplo, é o cansaço. A pessoa trabalha, estuda, que são coisas que ela tem que fazer mesmo. Chega em casa cansado. Aí fala, não, vamos na igreja, vamos rezar um terço, bora ali numa missão. Aí a pessoa fala, não, eu tô cansado, eu não vou poder ir, eu tenho que descansar. Passa 15 minutos, alguém liga pra ele e fala pra ele ir pra Vila Mix. Aquele cara vira o Superman, tira forças do nada, vira outra pessoa e vai. Mas espera, ele não estava cansado? Então aqui você percebe mais uma vez, quando a pessoa quer, ela faz. Ela só disfarça o seu não querer com outras coisas. E tem outra forma ainda da preguiça agir, que é pelo desejo. O preguiçoso, ele quer e não quer ao mesmo tempo. Ele fala, nossa, eu queria tanto ser santo, mas acho que isso não foi feito para mim. Eu queria tanto fazer essas meditações longas, mas acho que eu não nasci para isso, eu não sou carmelita. Então o preguiçoso acaba se escondendo atrás de um falso desejo. É, por exemplo, falar que a pessoa quer ser rica, mas não quer trabalhar. Ele não quer pagar o preço. E o ativista, ele coloca tudo no fazer. O centro começa a ser o fazer. Então tudo ele tem que fazer. E o problema, se ele não reza, ele não está de acordo com a vontade de Deus. Ele não trabalha no tempo de Deus. Ele trabalha no seu próprio tempo. E aqui você causa um grande problema. Porque a primeira tentação do ativista é pecar pela aceleração. Ele quer fazer tudo que aparece pela frente. Vamos fazer a missão, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Tudo ele quer fazer. Ele não tem um discernimento sobre o que ele deve fazer. Mas é um problema. Aí não dá frutos. Por quê? Porque o tempo de Deus não chegou. Ele fica impaciente por causa disso. E essa impaciência com o tempo gera desânimo. Ele para de caminhar. É por causa disso que as pessoas começaram tão bem, começaram fazendo tantas missões, começaram dando sangue e com o passar do tempo foram desistindo, porque não tinham vida de oração. Eles não tinham aquela raiz da planta. O ativismo então é uma planta sem raiz. É uma semente que quer se tornar árvore, mas não tem raiz para se manter. Ela queima no sol. Ela cresce rápido, mas se destrói. Então lembre-se disso. Jesus é a alma do seu apostolado. Você tem que estar com ele numa vida de oração íntima. Se você não tiver, seu ministério não serve para nada. Ele pode ser mais causa de queda do que de edificação. Tem até uma frase de São Bernardo que ele diz: malditas ocupações, essas que nos tiram da vida interior. Então atividades são facas de dois gumes. Ou elas te ajudam a se santificar, ou elas destroem você. É por isso que nós temos que tomar cuidado. Tá bom, entendi que o ativismo é um problema. Agora me dê uma solução. Os passos são os seguintes: reconhecer, pedir, ter vida de oração. Primeiro, os dois básicos. Você tem que reconhecer que você tem um problema antes de tudo. Ninguém se livra do seu vício sem antes ter admitido que tem ele. Então faça um ato de humildade diante de Deus e reconheça que você tem esse problema e que você quer sair dele. Então você pede para Deus as graças para sair desse vício. E lembrando, pedir essas graças já é oração. E terceiro, você precisa ter vida de oração. Isso é óbvio. Se o seu problema é que você não reza, você tem que rezar. Eu sei que é difícil, é um dos maiores problemas que as pessoas têm na sua vida espiritual hoje em dia. Mas não vai dar muito para tratar de vida de oração neste vídeo, senão ele vai ficar muito grande. Então eu vou te dar algumas fontes para que você possa estudar. Primeiro, te recomendo esse livro, A Alma de Todo Apostolado. Ele foi escrito por um abade cisterciense do século XIX. Esse livro, ele já foi livro de cabeceira de papa, de tão bom que ele é. Existem poucos como este no mundo. Sem dúvida, um dos melhores livros sobre vida interior. Recomendo muitíssimo, vale muito a pena. Esse livro trata do que você precisa saber sobre vida de oração. Como o livro fala de apostolado, ele trabalha primeiro o apostolado, ele trabalha a vida ativa, a vida interior, como que você deve ter essa vida interior, a importância da vida interior, como você deve rezar, como você deve meditar, como fazer uma direção espiritual. Então esse livro ele é bem completo, eu recomendo muitíssimo esse livro. Outro livro que eu recomendo também é A Oração, de Santo Afonso Maria de Ligório. Para começar, foi escrito por um santo. Nesse pequeno livro, esse aqui é menor, Santo Afonso Maria de Ligório trabalha sobre o tema da oração, a necessidade, o seu valor, como nós devemos rezar, o que nós devemos pedir. Então é um guia de oração escrito por um santo. E para quem não sabe, todo santo reza. Se você quer ser santo, reze muito.
Tem um curso também que eu recomendo muito que você faça, é o curso Engenharia da Santidade do Padre Paulo Ricardo. Sinceramente, esse foi o melhor curso que ele já fez até hoje. Ele resume toda a vida espiritual que nós devemos ter para ser santo em aulas. Eram palestras de um retiro que ele foi, ele gravou essas aulas e jogou no seu canal como um curso. Trabalha desde a oração até assuntos teológicos, trabalha sobre a vida interior, na visão dos carmelitas, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, São João da Cruz. Então é bem completo também. Ou para você começar agora sem gastar dinheiro, eu vou deixar aqui embaixo um link do site Aletheia que fala sobre o Horarium, que é você ter um momento do seu dia, aquele horário do dia para você fazer oração. Porque para ter vida de oração você tem que ter disciplina, você tem que ter aquele momento para rezar. Então já é o começo. Se você quer rezar, então procure. E para fechar com chave de ouro, eu vou deixar aqui para vocês a frase de um santo chamado São Francisco de Sales, que ele falou sobre a oração. Ele disse o seguinte: cada um de nós precisa de meia hora de oração por dia, a não ser que estejamos ocupados. Nesse caso, precisamos de 1 hora. Então a oração é importante. E o vídeo de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com seus amigos, faz todo esse negócio que todo vídeo eu falo e você já deve ter escutado, deve estar cansado, mas sério, faz por favor. E segue a gente no Instagram e eu fico por aqui. Deus abençoe você e sua família. É nós que voa pro céu. Tem que rezar para ir pro céu.